Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus, porque nós podemos cantar quão grande é o Senhor, quão grande o Senhor nos levou até aqui, quão grande o Senhor nos deu força. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Amém. Boa noite. A graça e a paz seja com vocês, amém? Pode se sentar. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria saber se tem alguma pessoa que vem pela primeira vez aqui na Comunhão do Estado, aqui nessa igreja, nesse local. Tem alguém? Muito obrigado, tem pessoas ali. Por favor, quem puder cumprimentar essas pessoas que levantaram a mão, são muito bem-vindos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Sinta-se em casa. Você está na casa do Pai essa noite. Se você foi convidado, ou você ouviu, alguém te ligou, é porque você é muito importante para nós. Você fez parte dessa história, você caminhou conosco, então nós agradecemos a sua presença aqui. Eu quero pedir para o pessoal soltar o vídeo, por favor. Tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo.
E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Então agora no momento eu quero chamar o pastor Papi, ele vai dar uma palavra, explicar um pouco dos princípios, um pouco da nossa visão. Amém? Amém. Graça e paz a todos. Amém. Mais uma vez declaramos que você é bem-vindo a este lugar e também bem-vindo ao início, né? O início da história dessa escola Educar, né? Então nós estamos aí muito felizes aí com essa escola. Queremos parabenizar a família Reis. É uma alegria. A gente sabe que projetos como esses, né? Projetos como esse não é simples. Você seguir uma visão, seguir a vontade de Deus, investir recursos próprios, né, numa visão, num projeto, isso requer muita visão, muita certeza, e essa família tem entendido da parte de Deus fazer esse projeto, né? Nós temos a influência da escola Seduca. Seduca é uma escola por princípios também, que existe ali em Curitiba, na Vila Fani. Então nós temos essa influência e esse conhecimento também de trabalhar com escolas assim, e aí influenciado também por isso, né, surgiu o desejo de Deus estar aí direcionando a essa escola. Então é uma alegria, nós estamos assim muito, muito felizes. Quando eu comecei no ministério, meu pastor disse para mim 3 frases que nos mantém animados para o nosso projeto pessoal, eu, Priscila, nossa família, a igreja. E ele disse 3 frases que vale a pena, eu sempre dou o mesmo conselho. Primeira frase, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Segunda frase, começar não é fácil. Começar não é fácil. E terceira frase, não coloque prerrogativas. Se eu tivesse isso, eu faria. Aí eu faria. Se você então tiver esses 3 pensamentos, você começa os seus projetos. Então eu quero parabenizar vocês. Não tem sido fácil. A gente sabe que não tem sido fácil, principalmente por ser uma escola com caráter espiritual, com objetivo do reino de Deus. Existe uma luta espiritual violenta, né? E porque o objetivo dessa escola é abençoar as crianças e declarar, né, a palavra de Deus nos nossos filhos, né? Então é uma bênção isso. Mas eu quero deixar aqui um pensamento bíblico para nós. Existe um texto da palavra de Deus, Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6, que vai aparecer ali na televisão. Provérbios 22, versículo 6, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Outra versão também, bastante conhecida, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amado, a palavra ensinar significa instruir, significa educar, significa guiar. Isso é ensinar, né?
crianças. Ele diz assim: você que é responsável por uma criança, você tem que ter esse pensamento no seu coração. Ensina a criança. Ensina a criança. Em primeiro lugar, esse conselho é para nós pais. Deus nos dá filhos. O nosso papel como pais é ensinar as crianças. E segundo, também segundo grupo de pessoas, para quem é esse conselho? Para aquelas pessoas que têm um chamado específico para isso. Então nós pais temos que ensinar a criança no caminho que deve andar, e as pessoas que têm um chamado para educar crianças, trabalhar com crianças, devem ter também o mesmo objetivo: ensina a criança. Uma escola como essa, uma escola como o Seduca, projetos com crianças nas igrejas, vários tipos de projetos com crianças, eles precisam estar pautados nesse conselho. Ensina a criança o caminho que deve andar, e esse ensino deve influenciar ela hoje, deve influenciar ela no médio prazo, e deve inclusive influenciar ela no longo prazo. O texto diz: é um tipo de ensino que vai seguir essa criança durante toda a vida dela. O texto diz que ainda velho não se desviará do que foi ensinado quando era criança. Você percebe o poder, a responsabilidade, o poder de ensinar uma criança? Enfim, esse é o objetivo nosso como pais, seu como pai, seu como mãe, mas também é o ensino, é o objetivo, deve ser o objetivo dessa escola: educar, Seduca e assim outros projetos voltados para a criança. Devemos ensinar a criança. E outra coisa é, nós temos que entender isso como pais, nós não podemos delegar esse papel. O papel de ensinar é dos pais. O papel de ensinar uma criança cabe ao pai e à mãe. Agora, dentro desse papel de ensinar, nós pais delegamos essa educação também para essas pessoas que possuem um chamado de Deus para fazer isso. Ou seja, cabe a mim e a você, pai e mãe, nós devemos, sim, a responsabilidade em primeiro lugar é nossa. E em segundo lugar, quando eu e você vamos colocar os nossos filhos numa escola ou em algum lugar que vai trabalhar com os nossos filhos, nós temos que lembrar: por que eu estou colocando essa criança nessa escola, nesse projeto, nesse trabalho? Estamos colocando as crianças nessa escola porque eu tenho esse objetivo: ensinar o meu filho. E esse projeto específico vai me ajudar, pai, vai me ajudar, mãe, a que o meu papel seja cumprido. Queridos, como é importante você entender o seu papel de educador, pai e mãe, mas também você entender, nós pais entendemos o nosso papel de levar os nossos filhos para a escola. E quando eu digo levar para a escola, não é para qualquer escola. Nós temos que levar os nossos filhos para um lugar que aquele versículo se cumpra na vida dele. Nós temos que cuidar disso. Será que aquilo que está sendo ensinado para o meu filho naquele lugar vai cumprir esse versículo de Provérbios? E eu, como pai, eu tenho essa responsabilidade de cuidar disso. Será que aonde o meu filho está, esse texto, esse objetivo, esse conselho divino será cumprido? O meu filho está aprendendo algo que vai valer a pena, que vai segui-lo por toda a sua vida? Você percebe aqui, eu quero colocar esses dois pensamentos para você, para mostrar para mim e para você o quão importante é o nosso papel de pai e mãe, o quanto é importante escolas como essa, e não somente a escola, e projetos na igreja e outros projetos sociais que visam abençoar os filhos, as crianças. Nós como pais precisamos cuidar disso, cuidar muito bem, porque um dia nós vamos prestar contas dos filhos que Deus nos deu. E aí não adianta a gente jogar a culpa na escola. Sabe o que é? O meu filho foi a escola que ele estudou, foi a professora que ele teve, foi o professor que ele teve. A responsabilidade não será cobrada desses professores. Somos nós que colocamos nossos filhos na escola. Ou seja, você e eu que escolhemos a escola dos nossos filhos. Queridos, eu louvo a Deus por escolas como o Seduca, como agora o Educar, e como outras escolas, tantas que a gente conhece. Maia Ângela está aqui, conhece já no Brasil tantas escolas que eles têm conhecido no Brasil, já que
que trabalha com essa preocupação, com esse objetivo de dar algo específico para os filhos. Então eu louvo a Deus. E eu quero dizer algo para você. Amados, muitas vezes a gente pergunta, mas eu não tenho uma escola que seja assim. Eu não tenho uma escola perto da minha casa, ou eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso para pagar para uma escola como essa. Eu não tenho, é difícil. Queridos, eu entendo que, infelizmente, muitos lugares não tem realmente uma escola assim. Mas Fazenda Rio Grande já não tem mais desculpa, né? Porque agora tem uma escola, amém? Curitiba tem várias escolas, né? Já tem várias já, né? Curitiba. Temos aqui, né? As nossas filhas, né? A Camille, as outras duas filhas, Isabela e Rafaela, estão no Seduca. A Camille, desde o maternal, está no Seduca, terminou no ano, está no segundo ano do colégio, indo no terceiro ano do segundo grau. As nossas filhas estão até hoje. Nós vamos daqui para Curitiba todos os dias levar os filhos para a escola. Por que não estudam na Fazenda Rio Grande? Porque nós temos uma escola lá chamada Seduca, que nós entendemos que tem sido bênção e está contribuindo para aquilo que nós entendemos da parte de Deus para dar para os nossos filhos. Mas não tem um custo financeiro muito grande, até Curitiba, todo dia, são 20 quilômetros, todo dia, 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar, calcule isso financeiramente. Mas queridos, eu prefiro ter um carro pior, eu prefiro ter uma condição até pior, mas ter uma escola melhor para os meus filhos. Às vezes eu olho uma escola que não é tão boa, uma escola pública, e você vê os pais deixando os filhos na escola, e você vê às vezes um carrão deixando o filho na escola. Aí você olha o pai e pensa, que pai é esse? Que deixa o filho que tem um carrão 0 quilômetro e coloca numa escola pública, mas eu fico pensando que tipo de valor tem? Como que é o nível de prioridades do pai, da mãe e da família? Eu não estou falando aqui mal de escola pública, mas eu estou dizendo o seguinte, queridos, escute o que eu vou dizer para você. Quando Deus te deu um filho, Deus te deu um filho e Ele te dará condições para você dar o melhor para o seu filho. E eu quero dizer algo para você. Deus quer dar para você todas as condições para você dar o melhor para o seu filho no que se refere à educação. Não permita vir aquele pensamento na sua cabeça, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu ganho pouco. Deixa eu dizer algo para você. Deus quer te abençoar para você dar o melhor para os teus filhos. Queridos, eu creio nisso. Você crê nisso? Não? Aleluia. Eu sempre gosto de pensar no seguinte, queridos, quando Deus nos dá um filho, um dia nós vamos ter que devolver esses filhos. Nós vamos devolver os nossos filhos para Deus. E o melhor lugar para devolver os nossos filhos para Deus chama-se altar de casamento. Você vai entregar os teus filhos de volta para Deus. Deus, está aqui o meu filho, está aqui a minha filha, estou devolvendo eles ao Senhor. E ali, amados, naquele altar de casamento, nós vamos prestar contas daquilo que fizemos com os nossos filhos. Queridos, como é importante isso. Então, de novo, eu quero dizer que bênção é esse momento que estamos vivendo hoje. Eu louvo a Deus por isso. Então, eu queria deixar essa palavra de incentivo para você. Se você está aqui hoje, já matriculou seu filho na escola, parabéns, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Se você está pensando se matricula ou não, está aqui o nosso desafio, está aqui o nosso incentivo para você. Pense com carinho nisso, matricule o seu filho. Queridos, nós como igreja não estamos ganhando nada com isso, né? Estamos aqui fazendo propaganda, não ganhando nada. Nós entendemos a importância de uma escola como essa e queremos incentivar você. Ah, mas aquela escola lá, o Educar ainda é tão pequenininho, então ainda precisa comparado com outras escolas. A outra escola tem piscina, playground, tem piscina olímpica, né, que a criança era 100 metros para ir, 100 metros para voltar, só de água, de piscina, tem balé de tudo quanto é tipo, tem não sei o que de tudo quanto é tipo. E às vezes você olha e fala, será que eu ponho meu filho naquela escolona ou nessa escolinha que está começando? Eu quero dizer algo para você, queridos. Creia na visão. Ande por fé. Ande por fé. Creia no que Deus está colocando nessa escola. Eu também não estou dizendo aqui que a Educar é a única escola boa da Fazenda Rio Grande. Eu creio que existem muitas escolas boas também. Mas o que eu quero apenas colocar para você é: nunca decida apenas pelo valor.
apenas pela proximidade. Eu vou colocar meu filho onde é mais perto, eu vou colocar meu filho onde cobra menos. Queridos, a nossa responsabilidade como pais é maior do que a gente imagina. Amém? Lembre-se que quando aquele professor está ensinando o seu filho, é você que está dando autoridade para aquele professor educar o seu filho. É você que está dando. É você que está permitindo aquele professor falar com o seu filho, com a sua filha. Então, amados, vale a pena, né? Nós temos, como família, testemunhando, temos crido nessa visão, principalmente relacionada ao Deus Seduca, já há anos, né? Nós estamos há muitos anos, nem sei quantos anos já temos envolvidos com o Seduca, porque além disso eu sou capelão lá no Seduca também, faço capelania, já fui professor lá no Seduca, e hoje a Priscila também trabalha no Seduca, e a gente está envolvidos lá no Seduca. E daqui a pouco o Maia também está aqui, temos a Maria Emília também, que é aqui da igreja, que trabalha lá no Seduca, temos aí um pessoal muito bom. Amém? Agora, a pergunta que seria o que é uma escola por princípio? Falou tanto uma escola por princípio, o que é uma escola por princípio? Eu vou resumir bastante, né? Aqui depois você pode conversar com eles e eles vão ensinar um pouco melhor para você, explicar um pouco melhor para você. Escola por princípio significa que existe um método de ensino. Existem vários métodos de ensino nas escolas. Cada escola usa um método de ensino. E agora existe um grupo de escolas, já há vários anos aqui no Brasil, existe no exterior também, que ensina as crianças por princípio, ou seja, é uma forma de ensinar, um método de ensino. Ou seja, essa escola, ela passa todo o conteúdo acadêmico para as crianças, juntamente à luz da palavra de Deus. Ou seja, aplicando princípios no conteúdo. Todo o conteúdo vai ser embasado em princípios. A criança aprenderá ali a raciocinar baseado em princípio. Por exemplo, ela vai estudar uma matéria X lá de matemática. A pergunta é: qual princípio está associado a essa matéria? E a criança raciocina isso. Existe um princípio que está associado ali, e ela então aprende isso, e ela aprende a raciocinar. Isso vai formar um caráter cristão na vida dessa criança. Essa criança então, ela vai, além do conteúdo acadêmico, ela vai aprender, ela vai ser levada a uma cosmovisão bíblica. Vai ser dado para ela ver o mundo, ver o conteúdo acadêmico através de uma cosmovisão bíblica. Quais são os princípios? Só resumidamente aqui. Princípios são caráter, ou seja, vai pegar o princípio caráter, trabalhar esse princípio caráter. O que é esse princípio? Imprimir e produzir a marca de um cristão. O princípio semear e colher. Nossas atividades e condutas geram consequências. O aluno verá que as nossas atividades, aquilo que fazemos, gera consequências. Esse é um princípio chamado semear e colher. Mordomia. Atitude é consciência de cuidado com o próximo, consigo mesmo e com a propriedade. Ou seja, a criança, ela raciocinar baseado, por exemplo, no princípio chamado mordomia. O como cuidar da vida, como cuidar de si mesmo, como cuidar de onde ela vive. Outro princípio, autogoverno. Exercer conduta sobre a mente, exercer sobre a postura, como ela age, autogoverno. União, trabalhar em união, os princípios de união. Soberania, estabelecer e expressar padrão de pensamento bíblico. Ou seja, ela ter entender que a soberania de Deus, a soberania da palavra de Deus em tudo que nós fazemos, E individualidade, o último aqui, reconhecer a si mesmo e ao outro como único e distinto. Ela entender essa individualidade, quem eu sou, o que Deus tem para mim, quem eu sou no projeto, quem eu sou no grupo, quem eu sou na família, na sociedade. Amados, então, esses são os princípios. Então, todas as aulas vão sempre nortear um deles. E aí a criança, então, está sendo trabalhada nesse sentido. E muito mais, com outras atividades, outras formas, né, de registrar isso, raciocínio, enfim. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra para vocês, né, como incentivo, como também mostrando um pouquinho para você do que é essa escola. E é uma alegria grande. Nós estamos muito felizes com essa escola. Quando a gente sobe
só as alegrias, mas é bom também contar os desafios que nós passamos. Então, há 15 anos atrás, eu encontrei uma pessoa e juntas iniciamos uma escola. Essa escola não era a propósito de Deus. Deus não estava, Ele não foi consultado. Nada tinha sido feito para Ele, por Ele. E sem pé nem cabeça iniciamos, e ela durou 6 meses. Um dia eu cheguei lá e minha sócia tinha levado tudo. E eu morava nesse bairro. Eu morava nesse bairro e eu fiquei muito mal. A comunidade se juntou e veio até a minha casa querendo que eu abrisse uma escola, até se oferecer, por tanta piedade que sentiram de mim. E foi uma época de muita tristeza, não entendi o que estava acontecendo. Essa pessoa foi embora, levou tudo, do vaso ao teto, e eu fiquei muito mal, sem entender, sem conversar, e nada foi explicado. Depois de um tempo, eu conheci a Cristo Jesus, e nessa igreja encontrei a pessoa a qual levou as coisas que ficou nessa casa, e ela veio me pedir perdão. Não sei por que ela fez isso, mas ela está perdoada, eu já liberei perdão para ela, e ela foi em paz, seguiu a vida dela. E eu, frustrada, que eu não consegui mudar o mundo em 6 meses, consegui mudar minha história, uma história meio triste. Aí veio uma outra fase da minha vida, que foi conhecer a Jesus. Nessa fase eu falei, puxa vida, que vida diferente, vida de mudança, e mudamos tudo, E meus filhos se enganjaram, que glória a Deus, eles sempre estão ao nosso lado, queriam honrar meus filhos, e por isso eu gostaria que todos subissem aqui. O Miqueias, o meu primogênito, o Nicolas, cadê meu Nicolas? E a Lúcia, minha linda. Então, começamos a servir a Jesus juntos, e engajamos. E saiu uma palavra profética vindo, que nós teríamos uma escola muito grande. E eu ouvi isso, fiquei bem quieta. Falei, meu Deus, eu de novo nessa não, pelo amor de Deus. E sofri muito com isso, guardadinha, caladinha. E daí Miqueias, lá no Rio de Janeiro, teve um sonho, e era o mesmo sonho. Eu falei, meu Deus. Mas ele falou, mãe, eu não vou te falar, porque a senhora não vai gostar. Eu sonhei isso e isso. Ele não sabia da palavra que eu já tinha recebido. Aí eu falei, Senhor, vamos orar sobre isso. E coloquei no meu grupo familiar. E meu grupo familiar, oramos sobre essa situação, sobre a escola. E isso é uma palavra para mim no meu devocional, que era restituição. Deus irá te honrar, irá restituir tudo que você havia perdido. E aí eu falei com uma bela pessoa da igreja sobre esse sonho, sobre essa palavra profética, num parque, A minha pastora Priscila, informalmente comentei com ela, ela pegou minha mão e falou, eu vou te arrastar e vou te mostrar o que é uma escola por princípios. E eu não conhecia nada de escola por princípios. E saiu ela comigo, na mesma hora, sabe aquela vontade de você conhecesse a escola. Cheguei lá no centro e falei, meu Deus, é tudo isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. Eu não estou falando de prédio, eu estou falando de metodologia, de ensino, de propósito. E ela me abriu as portas aqui. Aí foi recebida pelo pai e pela Ângela, Lembra um dia que eles me receberam lá e foi aquela alegria, se é esse, vamos lá, vamos caminhar junto. Nunca rejeitou. Maria Ângela, vocês se moram no meu coração, obrigada. Fora isso, eu não posso deixar de agradecer o meu pastor, minha pastora Priscila, por tudo que fizeram até aqui, todas as orações que fizeram. O papi não deixou de ir nenhum mês lá ver a obra, quando estava um tijolo ou quando faltava o tijolo, Ele sempre estava junto com a gente, visitando a obra. Então, assim, ele acompanhou. O papi não é um pastor, não estou fazendo merchandising, papi, mas assim, você não é um pastor só de igreja, você é de ir junto.
Obrigada, Paco. E Priscila também. Então, assim, foi um momento especial. Aí a igreja ficou sabendo, foi algo assim que todo mundo investiu. Investiram mesmo, com toda a garra, gente. Ela ainda não está pronta totalmente, né? Ela vai ficar, mas ela já está, ela foi sonhada por Deus para fazer no Rio Grande. Eu creio nisso. E por crer nisso, gente, nós saímos da nossa casa e não temos problema nenhum com isso, né? E dessa casa virou nossa escola, que é uma escola Educar. Vocês depois estão convidados para ir até lá, conhecer, tá? E agora eu queria agradecer, eu sei que eu falo muito, mas já está acabando. Eu queria agradecer algumas pessoas, a minha equipe lá, olha que equipe linda de camiseta, ô povo bonito. Eu queria agradecer inicialmente, vou chamar as pessoas aqui que colocaram um prego, ou colocaram um tijolo, ou fizeram qualquer coisa, foi de coração, teve que se empenhar lá. Então, assim, eu queria agradecer primeiramente ao Paco e à Priscila, nossos pastores. Ao Maia e a Ângela. Gostaria de agradecer ao Marcos e a Maria Emília. O Marcos não está, mas está esposa aqui, ó. A camisetona de Seduca. Obrigada, Maria Emília. Gostaria de agradecer a uma amiga especial que trabalha junto comigo, que está todo momento comigo, a Adriana. Gostaria de agradecer os líderes do meu filho, né, que esteve junto em oração, o Cícero e a Patrícia, que também pegaram o seu pai. Gostaria de agradecer a algumas ovelhas, todas as ovelhas. Eu tenho que agradecer, porque se você não colocou a sua mão lá, você orou por nós. Isso já é de muita gratidão para mim. Então eu queria agradecer a Malu, a Si, Joyce, Gabriel. Eu gostaria de agradecer o Wellington, Denise, gostaria de agradecer ao José, ele hoje não pode estar, mas o primogênito dele, o Everton, eu gostaria de, em nome de José, o Everton, por favor, já estou mudando até seu nome, Everton. São tantas pessoas a agradecer. Quero agradecer a Mari, que está fotografando ali para nós. Quero agradecer o Samuca e a Maria.
Queria agradecer a Dani e o João, né, que estavam junto com a gente. As coroas. Obrigada. Queria agradecer o Kleber, meu sobrinho, ele não está, mas a esposa dele, eu gostaria de agradecer. E assim, deixei para o final, porque é algo muito importante. Olha, gente, eu tenho que agradecer a todos investiram, né? Todos oraram por nós, isso foi muito importante para mim. Mas quero agradecer em específico a uma pessoa que não está também por trabalho nesse momento, mas foi a pessoa que desenhou, né? Ela desenhou o nome da escola, ela criou a coroa, né? Não sei se vocês viram a marca, né? É o Eric e a Fran. Eu gostaria muito de agradecer, né, o Eric. Teria muito, gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu não canso de dizer que o nosso Deus é lindo. Ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Teve diversos desafios que nós enfrentamos para chegar onde chegamos. Entretanto, eu queria relatar dois, né? Dois desafios, assim. Se eu for contar para vocês, os testemunhos são imensos que eu tenho para relatar. Um deles foi o que aconteceu essa semana passada, no final da semana passada, muito interessante. Eu falei, Senhor, eu orei a Deus. Senhor, estamos perto de terminar uma parte. E sabe, Deus, eu não vou mais pedir recurso, Senhor. Não quero mais pedir isso. Senhor, eu vou pedir diferente. Eu preciso de 17 lâmpadas. Eu preciso de cadeiras. O refeitório, Senhor, vai ficar pronto. Mas eu não tenho uma mesa. Eu não tenho uma cadeira. E fiz oração específica para Deus. Falei, Deus, entrego na sua mão. E falei para o meu pastor. Falei, pastor, eu fiz oração assim. Chegou no outro dia, a gente estava na escola, eu recebi uma ligação, né, do Maia e da Ângela. Cláudia, você está precisando de cadeira e mesa aí? Falei, Senhor, você é lindo! Você é maravilhoso! Teve inúmeras, né? O pai falou, Cláudia, registre, né? Registre. A gente, começando a obra, não tinha bitoneira. O pastor com uma moça falou assim, é uma escola cristã, pega a minha bitoneira lá de graça, eu dou para você. Então, teve muitas coisas, né? Outra muito interessante foi, a gente precisava pagar um pedreiro num dia, e era R$1.000, e eu só tinha R$500. E olhamos um para o outro, e agora? A gente tem que honrar, o que vamos fazer? Vamos orar. E fomos orar. Oramos a Deus. Deus, não sabemos como vamos pagar, tem que pagar até o final do dia. Chegou no meio do dia e me ligou lá para a escola. Cláudia, você depositou dinheiro na minha conta? Eu falei, eu não. Eu não tenho dinheiro para nada. Então foi sua mãe. Eu falei, então eu vou ligar para ela. Quanto tem lá? Ele, 900. Eu falei, oba! Eu falei, corre, tira de lá. O que aconteceu? Henrique correu e tirou. Liguei para minha mãe falou, Cláudia, não fui eu. Cheguei em casa, na hora do almoço, da feliz, falei, gente, vamos orar. Agradecer os R$900. Daí meu sobrinho que estava fazendo a obra, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque, olha, foi uma pessoa que se empenhou muito na obra. Ele falou assim, mas tia, se esse dinheiro for parar na sua conta, alguém ficou sem. Eu falei, daí não dá, né? Não tá certo isso. Não gostei. Aí o Henrique falou assim, eu vou lá no banco. Eu falei, não, isso é presente de Deus. Eu estava precisando de 500, ele mandou 900. Sobrou 400. Isso é presente de Deus. Aí o Henrique, não convencido, foi lá no banco. E era presente de Deus. Vocês não acreditam
acredita o que era? Há 8 anos atrás, o Henrique entrou na prefeitura e fez um pique lá. E esqueceu desse pique. E a gerente achou que naquele dia ele estava precisando do dinheiro. Lógico que não foi a gerente, foi Deus. Deus liberou os R$900 que a gente nem sabia que tinha. Conclusão: paguei a pedreira, sobrou R$400. Imagina a festa. Gente, olha, se eu contasse em números, né, eu não vou ocupar muito vocês. Só queria dizer para vocês: servir esse Deus é maravilhoso. Servir esse Deus não tem palavras. O quanto Ele nos faz fortes. Eu aprendi muito no projeto Êxito, né? Que o nosso pastor, o Sidney, né? A gente está me dando uma colinha que a gente fica nervoso, que é de Deus não. Então, assim, o Sidney, né, conduz esse projeto Êxito na nossa igreja. E nesse projeto eu vi 2 palavras que me marcaram muito. Foi do pastor Pio, que ele esteve aqui, e outro convidado, que ele falou, né, que não se preocupe se a sua empresa é pequena. E eu estava tão preocupada, meu Deus, é tão pequenininha agora, né? Então, assim, o projeto Êxito é um projeto onde eu venho toda primeira quarta do mês, primeira quarta do mês, que me ajuda muito a fortalecer minha fé e fazer com que eu caminhe, eu avance. Gente, eu só quero agradecer mesmo. Nesse momento eu gostaria de... Eu esqueci do Lucas, da Lília, pelo amor de Deus, me perdoe. Um presente para vocês. A Lília que desenhou o projeto e esse aqui trabalhou na parte elétrica. Se não tiver luz lá, é culpa deles. Gente, e assim, numa fase bem difícil da obra, eu tive um casal de amigos que orou comigo. E eu queria honrar esse casal de amigos que esteve junto comigo orando. O Célio e a Silvia, que oraram comigo num momento bem crucial. Por favor, estejam aqui. Foram pessoas que oraram comigo num momento muito difícil. Então, eu queria, assim, simbolicamente, eu quero, assim, simbolicamente, mas espiritualmente falando, um poder muito grande. Eu quero passar hoje, de uma maneira muito importante para nós, espiritualmente, não é passar meu poder, mas o poder da ação administrativa para o meu filho Miquelis. Então, assim, filho, eu quero orar por você e te abençoar. Que aquela escola, pedagogicamente, espiritualmente falando, nós temos uma cobertura, mas espiritualmente Deus está no controle, mas administrativamente eu e seu pai decidimos que você administrativamente vai conduzir. Eu quero orar, gente, por ele. Senhor Deus, Pai, obrigada, Deus, pelo meu filho, Senhor, nosso filho, que dá muitas bênçãos nas nossas, porque nós agradecemos muito a vida dele, por tudo que ele é, Senhor, por tudo que ele se tornou enquanto filho seu. Deus, colocamos na mão dele, Senhor, o poder administrativo da escola do Cá, Senhor. Faz dele grande, Senhor, faz dele humano, Senhor, faz dele espiritualmente, Senhor, capaz de contratar, de fazer negócios, Senhor. Nós abençoamos a vida do Miquelis, que as palavras que saem da boca dele sejam para a honra e glória do seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Camille. Eu falo, sabe, Maia, você mandou bastante cadeira e mesa, porque foi Deus que mandou aquelas cadeiras e mesa. Eu ainda não tenho criança para todas aquelas cadeiras, mas se Deus mandou, é porque eu vou preenchi-las. Eu creio. Por nós, pela nossa equipe. Boa noite a todos. A alegria estar aqui, né? Por favor, não me deixe só. Eu sou difícil para fazer essas coisas, a gente fica bem. Mas é um privilégio estar verificando e presenciando o avançar de Deus, né? Ele usa, assim como ele usa igrejas, ele usa pessoas que estão inseridas em alguns cargos, pessoas que estão trazendo influências. O Papa comentou que ele ensina no caminho que deve andar, né? Ensina a criança nesse caminho que deve andar. E esse ensinar, não só o pai ensinar, mas ele delega, a hora que ele matricula o filho, ele delega isso para uma escola. Ele transfere essa autoridade que Deus deu para a família para uma escola, ensinar academicamente essa criança, para que lá na frente ela possa ser instruída em toda a profissão que ela vai fazer. Ser um pastor, ok, ser um advogado, ser um médico, ser um professor, são áreas, todas as áreas que ele vai poder estar sendo instruído dessa forma. Esse nome é um nome bem propício, né, da escola educada. É uma escola de reis, com certeza a escola de reis, da família reis, mas também o Senhor nos chama para sermos reis e sacerdotes. Eles são reis, são sacerdotes naquela escola, mas eles estão ensinando aquelas crianças a serem reis e sacerdotes, em parceria com a família, onde quer que essas crianças, quando crescerem, eles serão reis e sacerdotes. Eles vão influenciar na política, eles vão influenciar na medicina, eles vão influenciar em todas as áreas, legislativa, executiva, judiciária, de saúde, acadêmica, em todas as áreas, porque eles são influências. E Deus permite que essas escolas sejam abertas, porque nós precisamos colocar, inserir nossos alunos, os nossos filhos, em um lugar onde possa trazer paz, em um lugar onde possa trazer a mesma vontade, aquele local onde a pessoa possa instruir o seu filho da mesma maneira que ele gostaria de ser instruído. E essa é uma opção. Nós queremos declarar que tudo aquilo que nós temos recebido, vocês possam receber, tudo aquilo que nós temos recebido, vocês já começarem a abrir mão de uma casa. Para mim isso aí há uma semelhança, essas coisas, mas vocês possam crescer muito, ser abençoado, e Fazenda Rio Grande é abençoado por isso. A igreja tem caminhado, tem avançado, e a igreja tem ensinado pessoas a ser líderes, as pessoas a ser onde elas estiverem, elas possam fazer influências, né? Trazer influência. E essa é uma área, na área acadêmica, nós vamos trazer uma influência para essa cidade. Nós queremos abençoar a vida de vocês, declarar toda a sorte de bênção, e que esse dia 26 seja realmente memorável para vocês. Se você puder sentir a vontade para isso, eu gostaria que você colocasse em pé, por gentileza, estendesse as suas mãos em direção a eles. Nós vamos estar orando. Te agradecer por esse momento. É um momento de grande alegria. Sabemos que essa data ficará marcada, Senhor, na história dessa escola, na história das nossas vidas e também na história da Fazenda Rio Grande. Senhor, nós agradecemos mais uma vez. E ao pisarmos aqui nesse terreno, nessa escola, mais uma vez liberamos uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, uma palavra, Senhor, de proteção. Desde já colocamos, mais uma vez, declaramos os anjos do Senhor acampados aqui,
Pai, para proteger todas as crianças, os profissionais. Abençoamos este lugar e declaramos, ó Pai, que mais e mais crianças venham para este lugar. As crianças que o Senhor tem separado venham para este lugar. Pai, nós agradecemos também por este alimento e simbolicamente participaremos, ó Pai, em comunhão, em alegria por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Guarda meu sapato. E também vamos dar parabéns, né, para o seu casamento. Parece que é da faz Não parece, a 20 por hora, caminha. Dá parabéns aqui pro casal. Eu tô com andar devagar, senão cai. Vai lá, 1, 2, 3. Não há limites.